E aí, pessoal, duas situações que movimentam o extracampo no futebol brasileiro e que envolvem o Grêmio e que nós temos que colocar, porque as coisas estão acontecendo e isso muitas vezes pode fazer a diferença. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, nós vamos falar, claro, dos cortes nobres da Fazenda Maldonado. Você quer um bom churrasco? Fazenda Maldonado, tanto em Floripa como em Porto Alegre. Você tem o WhatsApp na descrição do vídeo, tudo sobre cortes uruguaios da melhor qualidade. Tenha o melhor churrasco em casa com quem? Com a Fazenda Maldonado, que é parceira aqui do canal do CCD. Gente, dois fatos movimentaram muito o extracampo do Grêmio nesta sexta-feira. Duas situações, uma envolvendo o jogo contra o Fortaleza e uma envolvendo novembro. Olha que interessante. A primeira delas, antes disso, eu só quero dizer para vocês que o Vijaçante foi convocado e desfalca o Grêmio no jogo em casa contra o Atlético Paranaense, tá? Esse é o lado ruim do dia. A notícia ruim do dia é essa, a convocação do Vijaçante e que tira o Vijaçante de um jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mas as duas notícias extracampo, elas são muito boas para o Grêmio. A primeira, que diz respeito ao jogo de amanhã. O Fortaleza, pela primeira vez em todo o campeonato, utilizará um time totalmente reserva para o jogo do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Grêmio amanhã terá uma equipe totalmente reserva. Em outros episódios, o time do Fortaleza tirava alguns e o Vojvoda ia mexendo, ia botando titulares, reservas, botava no banco, movimentava todo mundo, e assim ele fazia. Isso acabou modificando a partir do momento em que ele confirma que a participação no jogo de terça-feira contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana tirou o foco do brasileiro, o que é fantástico para o Grêmio. Lembrando, o Grêmio tem que ganhar o jogo. E esse é um ponto muito interessante. E o outro, gente, é ainda mais interessante. Por isso é que eu utilizei o está acontecendo 2.0 na thumb deste vídeo. O Botafogo, que joga com o Grêmio lá em novembro, em um jogo que pode ser a decisão do campeonato. Não jogará no carpete do estádio Newton Santos. O Botafogo não jogará contra o Grêmio no carpete do Newton Santos. O jogo entre duas equipes postulantes ao título, que nós esperamos estar próximos deles lá, não jogará talvez no mais hostil dos campos deste Campeonato Brasileiro, a grama sintética do Newton Santos. Um show está marcado para esse episódio e o jogo deve ser no Maracanã. E essa, convenhamos, é uma excepcional notícia para o Grêmio. Quando tu tem notícias extra-campo boas para o Grêmio, nós temos que salientar aqui, nós temos que valorizar. Porque muitas vezes as extra-campo, elas são ruins para a gente. Mas aqui nós temos dois episódios que são, de fato, muito interessantes. Muito interessantes. É evidente que é melhor enfrentar o Fortaleza com as reservas. E é evidente que é melhor pegar esse time do Botafogo fora lá do estádio onde ele fez a maior... Todos foram vítimas lá. Só o Flamengo conseguiu vencer lá. Então, aqui tá uma notícia, ou no caso duas, que movimentam o ambiente. E todo detalhe é importante. Todo detalhe pode jogar a favor do Grêmio nessa hora. Se o Grêmio amanhã conseguir vencer a equipe do Fortaleza com os reservas, o Grêmio vai estar a 5 pontos. 5 pontos. O Botafogo tem um jogo bom para fazer? Tem. É contra o Goiás em casa? Sim. Tá tudo certo, Goiás que joga para não cair. Mas essa relação, ela precisa sim que a gente pondere aqui. Ela precisa sim.
porque é muito melhor jogar num super estádio como o Maracanã, em uma grama que tu nivela os times. Tu nivela. Porque quem treina lá, quem joga lá é o Botafogo. Nós vamos ter que nos adaptar. É um campo rápido que nós vamos ter que nos adaptar. No Maracanã é igual. É igual. E aí, obviamente, a chance do Grêmio aumenta. Talvez o Grêmio precise, inclusive, fazer vitória. Talvez precise fazer vitória lá para seguir sonhando com o título. Agora, que o campeonato, e ninguém vai me provar aqui que se ficar 5 pontos de diferença, faltando 13 rodadas, não dá para virar. Não dá para virar. Então, este é o ponto dessa conversa que mexe, sim, com todo o ambiente. Eu conversei com algumas pessoas, está todo mundo atento a todos os detalhes. E isso é muito legal para a gente, muito importante neste momento, quando a gente analisa o que está acontecendo, sobretudo dentro da ideia mais global do campeonato, mais inteira do campeonato, entendendo momentos, vitórias do Grêmio, derrotas e dificuldades do Botafogo, um Palmeiras dividido também, obrigatoriamente com o Campeonato Brasileiro, não adianta dizer que não, ou com o Campeonato não, com a Libertadores. O Palmeiras está pensando no jogo contra o Boca na quinta-feira, vai jogar diferente nesse final de semana, porque deve utilizar também uma equipe menor. Isso permite também que o Palmeiras mude um pouco o foco. E aí nós olhando, pensando única e exclusivamente nisso, esse jogo do Palmeiras com o Bragantino é um jogo que pode colocar o Bragantino na briga também. É um jogaço de bola, então pode colocar. E aí fazendo, vencendo, colocando um pouco mais de tensão para o Botafogo, o campeonato vai se abrindo. Tudo isso passa pela vitória? Óbvio que passa. Eu até não considerei dentro da minha análise lá, do meu simulador, eu não considerei vitória do Grêmio, tá? Eu considerei empate do Grêmio. E considerei vitória do Botafogo. Então, dentro da minha análise, que chega lá no final com o Grêmio na frente, ela passa, inclusive o Grêmio dando 2 pontos pro Botafogo. Eu botei empate e vitória do Botafogo. Para você ver como essa rodada para nós é a mais complicada. Se fizer vitória nessa rodada, é crédito. É crédito. E é isso que nós precisamos fazer. Depois tem o Grenal, eles têm o Fluminense, e aí as coisas vão andando, porque tanto o jogo do Grêmio contra o Inter, como o jogo do Botafogo contra o Fluminense, eles obrigatoriamente passam pelo que vai acontecer entre Fluminense e Inter na Libertadores. Um vai estar numa deprê danada, e o outro vai estar com um pensamento na final da Copa Libertadores. Ou seja, os dois vão estar mexidos emocionalmente. E Grêmio e Botafogo vão lá para tentar fazer resultado. Os dois fora de casa. Então, a partir de agora, todo o olhar também para fora do campo. Hoje, eu vou colocar aqui, nós tivemos 2 grandes notícias. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.